Coesão une partes do texto para fazer um sentido uno, lógico. E a coerência diz respeito aos modos de escrita da língua portuguesa, primando por frases gramaticais inteligíveis e que obedeçam às regras da sintaxe. Vamos entender melhor esse assunto? Por que estudar coesão? Porque ela é fundamental para o sucesso de suas produções de textos e para a compreensão do texto. O que é coesão? Coesão vem de coser, com S, que significa costurar, juntar com linha e agulha um tecido. Assim é o texto coeso. É a costura que deve haver entre os elementos de um texto para que ele funcione como um todo, como uma roupa. O que estabelece uma coesão textual? As palavras, os conectivos, conectores, pronomes, conjunções e diversos tipos de expressões. A coesão é uma sequência de ideias conectadas, uma unidade temática. Ela existe para evitarmos a repetição de palavras. Existem diferentes tipos de coesão. Elementos coesivos. Vamos ver algumas e compreender. A coesão referencial se refere a algo que já foi dito no texto, retoma ou antecipa as informações do texto. A palavra referencia outra presente no texto, antes, depois ou de modo implícito. Você utiliza qualquer palavra que possui um referente no texto. Usa-se um termo para se referir a outro. Você viu a professora? Ela disse que vinha para aqui. A professora foi substituída pelo pronome ela. Uma forma de você substituir as palavras para evitar repetição é usando os pronomes. Nunca repita uma palavra mais de 3 vezes dentro de um texto. Podemos utilizar palavras ou expressões sinônimas. Ana chorou. Ela não gosta de ser contrariada. Ana é o termo referente na oração. A cada vez que for preciso retomar a palavra Ana, pode-se usar termos parecidos ou sinônimos, como o pronome ela, ou a garota, a moça, ou outras opções, desde que haja sentido. As críticas ao governo ocorrem principalmente pelas diferenças entre o que se disse na campanha e o que se observa na prática. As declarações por parte da imprensa e da sociedade são ácidas e fomentam um novo tipo de oposição. As declarações e são ácidas, que estão destacadas em vermelho, fazem referência às críticas, primeira palavra do texto. Aqui, as declarações e são ácidas são expressões sinônimas. Você também pode usar uma palavra ou expressão que resuma o que foi dito anteriormente. Por exemplo, criar uma agenda, habituar-se a segui-la, atualizá-la todos os dias, respeitar os limites pessoais ao obedecê-las. Todas essas ações são fundamentais para atingir um resultado positivo nos estudos.
O termo em destaque, essas ações, refere-se a todas as ações apresentadas anteriormente, separada por ponto e vírgula. O numeral também pode ser utilizado para referenciar. Observe. A depressão e estresse não são doenças da modernidade. Contudo, as duas têm relação com o estilo de vida e como os pacientes lidam com as questões ligadas ao âmbito psicológico. A primeira pode, inclusive, surgir em decorrência da segunda. Aqui, primeira, destacado em vermelho, faz referência à depressão. Segunda, destacado em amarelo, faz referência a estresse. E duas, sublinhado, faz referência às duas palavras. A figura de linguagem elipse, o zeugma, ajuda neste processo de coesão, omitindo um termo que apareceu anteriormente. Os alunos sabiam que não deveriam entrar naquela sala. Além do aviso da entrada, já tinham sido advertidos pelos professores. O verbo tinham está fazendo referência a alunos, que apareceu no início. Advérbios também têm valor de pronome. Veja o exemplo. A faculdade e o mercado de trabalho são espaços complementares. Tanto aqui quanto ali encontramos dificuldade e prazer. Aqui se refere ao termo mais próximo, mercado de trabalho, e ali, que é o mais distante, refere-se ao primeiro, faculdade. A coesão sequencial é utilizada termos que encadeiam o discurso, utilizando conectivos para fazer a sequenciação de uma oração a outra, período, frase ou parágrafo, conectar uma parte à outra. Veja um exemplo de relação de casualidade, ou seja, de causa. O ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Oposição de termo. Sou muito calma, mas estou muito nervosa agora. A frase também poderia ser assim: sou muito calma, porém estou muito nervosa agora. Ou sou muito calma, embora estou muito nervosa agora. Todas estas palavras destacadas dão ideia de oposição de termo. Mas e porém dão mais ênfase à oração. Ideia de condição, de condicionalidade. Caso você abandone o trabalho, eu não conseguirei terminá-lo sozinho. Relação de alternância. Ora estudamos, ora nos divertimos, ora descansamos. Coesão lexical. Léxico é o conjunto de todas as palavras que existem na língua portuguesa. A coesão lexical demonstra suas experiências em leitura, que você é conhecedor da língua, porque você assim usará sinônimos, palavras de sentidos semelhantes ou idênticas, para evitar a repetição no texto, daquelas que já foram utilizadas. A diversidade de vocabulário enriquece seu texto. A savana está cheia de leões e leoas, esses magníficos mamíferos selvagens. Magníficos aqui está no lugar de leões e leoas.
representa leões e leoas. Para evitar a repetição das palavras leões e leoas, coloco magníficos. Os hiperônimos também têm papel importante na coesão do texto. Hiperônimos são palavras com sentido mais abrangente, que transmitem a ideia de um todo, enquanto hipônimos são palavras com sentido mais específico, que transmitem a ideia da parte de um todo. Veja, frutas é um hiperônimo, porque representa todas as frutas, enquanto abacaxi, melão, uva, banana, maçã é um hipônimo. Vamos ver um exemplo em uma frase. O camisa 10 do time ia bater o pênalti. Naquele momento, o jogador suava frio. Jogador é um hiperônimo de camisa 10, porque tem um sentido mais abrangente. Time também é um hiperônimo. Entenderam? Hiperônimo é uma palavra que tem um sentido abrangente, enquanto hipônimo é um sentido mais restrito. Camisa 10 representa só aquele jogador, enquanto a palavra jogador representa todos. Podemos utilizar de comparações através de semelhanças. Por exemplo, mais um dia igual aos outros. Substituímos um elemento nominal, verbal, frasal por outro elemento é uma forma de evitar repetições. Veja o exemplo. Vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. A elipse, como eu já expliquei, é uma figura de linguagem responsável pela omissão de uma palavra, uma expressão, uma oração e até uma frase inteira, mas que está pressuposta e pode ser inferida, deduzida. Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? As referências podem ser pessoal, quando utiliza pronomes pessoais e possessivos, ou demonstrativa, quando utiliza-se de pronomes demonstrativos e advérbios. Veja os exemplos. Ana e Ivo casaram. Eles são pais de Eva e Adão. Fiz todas as tarefas, com exceção desta, arquivar a correspondência. Conjunção. Liga orações estabelecendo relações entre elas. Conjunção significa conexão, o que explica a classe de palavras responsável pela ligação entre elementos e alguns tipos de oração no texto. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Nós não sabemos quem é o culpado, porque não estávamos no momento do crime. Através das inferências, as informações podem ser simplificadas se partirmos do pressuposto que interlocutores partilham do mesmo conhecimento. Observem. Quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são vegetarianos. Basicamente, é isso. Coesão tem a ver com a estrutura física do texto e coerência tem a ver com as ideias veiculadas ao longo do texto. Aqui tem vários exemplos, retorne à aula e na próxima veremos coerência.